Pai do Senhor, meus amados irmãos, vamos seguir aqui na nossa exposição bíblica, a palavra de Deus. Estaremos meditando hoje aqui nosso segundo sermão no Evangelho de João, e desta feita, a partir do versículo 7. Então, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 1, a partir do versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Queridos, a palavra de Deus aqui é algo revelador, principalmente esse capítulo 1 aqui do Evangelho de João. Esse capítulo 1 ele destaca coisas profundas. Ele destaca a personalidade do Filho de Deus. Ele traz para nós, de fato, uma aproximação. Ele traz para nós uma espécie de intimidade em relação ao ser de Deus, em relação à pessoa de Cristo Jesus. E o versículo 7, queridos, ele destaca algo que para mim aquece o meu coração. Veja o versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Está falando aqui agora da pessoa de João o Batista. Está falando aqui de João Batista, que veio a fim de testificar a respeito da luz, de ser uma testemunha. E, queridos irmãos, é algo maravilhoso. Veja você que, porque ser testemunha ser testemunha de Jesus é um pouco simples e, ao mesmo tempo, apesar de ser simples, devemos ser competentes. Apesar de haver uma simplicidade no servir a Deus, é necessário uma competência, é necessário uma dedicação de corpo e alma, é necessário ser profundamente competentes. As pessoas, irmãos, podem até chegar a crer simplesmente pelo fato do depoimento. Veja aqui, este veio como testemunho para testificar a respeito da luz. Irmãos, isso aqui é algo maravilhoso. Imagine você, está uma pessoa aprofundada nas drogas, está uma pessoa cativa na bebida, na prostituição, e através de uma testemunha sua, através do seu discurso, de um simples depoimento, Deus pegar a vida dessa pessoa, mudar, transformar, restaurar. Isso é algo maravilhoso. Apenas sermos, aqueles irmãos, testemunha da luz, e imagine iluminar para sempre a vida de um ser humano. Queridos irmãos, através da nossa pregação, pessoas podem chegar a crer por intermédio de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Isso é bem verdade. Mas nós, queridos irmãos, temos conferidas por Deus um propósito aqui nessa terra. Temos, através de Deus, esse poder de proclamar, de dar o nosso depoimento em relação à palavra de Deus e vidas serem restauradas. Porque, irmãos, uma ilustração para nós aqui, o que é essencial para a vida humana? Coisas essenciais para a vida humana, irmãos. O sol, por exemplo. Se o sol não existisse, ou se o sol de repente fosse destruído ou apagado, tudo aqui que nós conhecemos na terra morreria. Coisas essenciais para a vida, temos o ar, temos a água, temos o alimento. E de forma, queridos, espiritual, Jesus é todas essas coisas. Queridos, tem pessoas que estão padecendo de fome, e nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo dentro de nós, e podemos ser testemunha, e podemos alimentar espiritualmente essas pessoas. Assim como João, que este veio como testemunha. O que Deus quer de nós é que nós venhamos também para esse mundo como testemunhas, a fim de que muitas vidas venham a crer, ser transformados, ser restaurados, ser batizados através do nosso depoimento. Vamos ver também o versículo 8. O versículo 8 diz: ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui um fato interessante, queridos irmãos. Os dois João, o que escreveu e o Batista, sabia qual era o lugar dele. Veja o versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele era o arauto da luz e não a luz.
Isso aqui é interessante, irmão, saber sempre qual é o nosso lugar. Aqui é interessante nós a cada dia saber qual é a nossa posição no reino. Te pergunto a você, querido, você sabe qual é a sua posição no reino? João Batista sabia qual era dele, ele sabia que não era a luz, mas ele entendia que ele era a voz e não a mensagem. Nós somos aqui nessa terra o porta-voz, não a mensagem. Nós aqui nessa terra somos os servos e não os senhores. Isso aqui, irmãos, deve ficar bem claro no nosso coração, que nós não somos a luz. Não é porque nós pregamos, não é porque nós testemunhamos, mas é porque aquele que está em nós é maior do que todo mundo. E, aliás, ele venceu o mundo. Saiba qual é o seu lugar no reino. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A luz aqui, de fato, querido, versículo 9, está falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a luz que ilumina o coração. E eu te pergunto, o seu coração, querido, já foi iluminado pela palavra de Deus? Já foi iluminado por Jesus? Ou você se encontra nesse exato momento em trevas? Você está em luz ou está em trevas? Como é que você se acha? Como é que você se encontra nesse momento? A sua vida, por exemplo, revela que você já foi iluminado por esse Jesus Cristo, que é a luz eterna que brilha e que ilumina todos os homens. Lembrando que Jesus, queridos, antes mesmo de encarnar, de ser encarnado, ele já iluminava. Porque não podemos, queridos irmãos, resumir Jesus Cristo a 2000 anos de história. Jesus Cristo, mesmo antes de reencarnar, ele já era a luz eterna de Deus, ele já era aquele que iluminava todo homem. Não podemos colocar Jesus dentro de uma caixinha da existência. Antes mesmo que houvesse existência, a luz de Deus já iluminava todo homem. E aos que tinham, irmãos, em Abraão a suprema referência de parentesco. Nós somos parentes de Abraão, como Deus em fé. Queridos irmãos, antes mesmo de Abraão existisse, Jesus Cristo já era. Jesus Cristo já existia. Antes mesmo de Abraão, Jesus mesmo disse: eu sou. Esse é o Jesus que nós servimos, aquele que é antes da existência humana, antes que viesse a existir a luz, antes mesmo que Deus dissesse haja luz, Jesus Cristo já era aquele que iluminava, ele já era o iluminador do Pai, predestinado desde todo o sempre. Versículo 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o 11. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Queridos, os que eram seus, os que eram de Jesus, estavam esperando por ele. E quando ele veio, não o conheceram. Não o identificaram. Te pergunto, qual é o grau de intimidade com Cristo Jesus você está? Te pergunto, se Jesus mais uma vez tomasse forma de humana, tomasse forma de corpo e viesse aqui até a terra, chegasse perto de você, pela sua intimidade com ele, você o conheceria? Ou nós passaríamos desapercebidos? Querido, Jesus Cristo sofreu aqui nessa terra porque o seu próprio povo o rejeitou. Imagine você, querido, ser rejeitado. Porque uma coisa, queridos, é nós ser rejeitado por quem supostamente não nos conhece. Isso não nos dói tanto. Mas imagine você ser rejeitado por sua família, por as pessoas mais próximas de você. Isso foi o que aconteceu com o nosso mestre. Ele foi rejeitado pelos seus. Aí uma pergunta que nos vem: por que Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus? Em primeiro lugar, para que se cumprisse a profecia. A profecia dizia que ele seria rejeitado. Então, se Jesus Cristo não fosse, isso seria incoerente. Jesus tinha que ser rejeitado para que a palavra de Deus se cumprisse. Mas isso é uma resposta muito ampla. Vamos tentar meio que afunilar a coisa. Tem um texto muito interessante, que é no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e o 44. Vai nos revelar, irmãos, por que não conheceram, e a resposta para esse segundo lugar é porque eles não procuravam a glória de Deus. Queridos, quem não procura a glória de Deus não conhece Jesus Cristo, não o reconhece. Que tipo de vida cristã você tem levado? Se a sua vida cristã não quer promover a glória de Deus, deixa eu te dizer uma notícia: você não conhece Jesus.
E você não tem a capacidade, não tem o discernimento de reconhecê-lo. Porque quem reconhece Jesus, querido, procura a glória de Deus. Terceiro lugar, Romanos 9, versículo 30, vai nos dar a entender que eles entendiam, aqueles que eram povo de Deus, entendiam que a salvação era pelas obras. E por esse motivo não conheceram, porque a mensagem de Jesus era uma mensagem totalmente contrária. A mensagem de Jesus era uma mensagem contrária, que tirava as obras, não colocava as obras como principal, mas colocava Jesus Cristo como principal. E quantos irmãos que vivem até em nosso meio entendem que, ou querem entender que a salvação é pelas obras? Se você pensa assim, querido irmão, você ainda não entendeu quem de fato é Jesus. Outra coisa, eles tinham até zelo. O povo que se dizia povo de Deus até tinha zelo, porém pensava que a salvação era por mérito. Era porque eles eram judeus, era porque eles tinham nascido no povo escolhido de Deus. Isso é inconsequente. Romanos capítulo 10, versículo 1 vai deixar isso bem claro. Queridos, a religião desenvolveu aqui nos tempos bíblicos crenças não bíblicas. Sabe por que o povo não conheceu Jesus Cristo? Porque o meio religioso deles promoveu muitas crenças não bíblicas. E aí quando Jesus chegou e quando foi meio que analisar as crenças não bíblicas com Jesus, se chocaram. Por isso eles não conheceram. E em último lugar, porque eles não conheceram a Jesus, porque eles rejeitaram. Porque, queridos irmãos, tem que crer para depois entender quem é Jesus. Se você está no meio religioso simplesmente para entender o Evangelho, se você está no meio religioso só para entender o seu sentido filosófico, o sentido filosófico da coisa, deixa eu te dizer, meu querido irmão, você está no caminho errado. Você tem que crer primeiro. E crer vai nos subjugar a obedecer, vai nos subjugar a estar disposto, despidos diante de Deus. Vamos ver também agora o versículo 12 e o versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos irmãos, nos foi dado um poder não porque nós merecemos, mas porque nós cremos. Porque nós fomos alcançados pela graça e chegamos a crer, nos foi dado um poder. E esse poder para quê? De serem filhos de Deus. Veja que privilégio maravilhoso, meus queridos irmãos. Nós temos o privilégio, nos foi dado através de Cristo Jesus, o poder de nos tornar filhos de Deus. E o que é que significa, queridos irmãos, ser filho de Deus? Você já parou para fazer essa pergunta? O que é que significa ser filho de Deus? Em primeiro lugar, ser filho de Deus implica, irmãos, em ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Porque temos um ditado popular, e o ditado popular diz: eu também sou filho de Deus. Quem nunca disse isso, né? Eu também mereço, eu também sou filho de Deus. Mas não é assim, só é filho de Deus, porque existem dois tipos de pessoas: os que são filhos de Deus e os que são criaturas de Deus. Se você não tem um relacionamento pessoal com Deus, de oração, de meditação na palavra, de vivência do Evangelho, você pode ser considerado como criatura de Deus e não como filho. Para ser filho de Deus, tem que se comportar como um filho. E como é que um filho se comporta? Se relacionando com o Pai. E como é que nós podemos se relacionar com o Pai? Através dos meios de graça. E quais são os meios de graça? A oração, o jejum, a leitura da palavra, o serviço cristão, a adoração a Deus com a própria vida. Se você não tem os meios de graça no seu viver, você não está se comportando como filho. Em segundo lugar, o que é que significa ser filho de Deus? Somente, irmãos, aos que receberam Cristo, é que eles obtêm o direito de se tornarem filhos de Deus. Você já recebeu a Cristo? Te pergunto, quando foi que você recebeu a Cristo? Você já recebeu a Ele mesmo? Faça essa pergunta para você mesmo. Quando foi que você recebeu? Se você não recebeu, você pode fazer isso hoje.
E como é que se faz isso? Arrependendo-se, dobre os seus joelhos, arrependa-se dos seus pecados, junte todos os seus pecados e diga: olha Deus, aqui está todos os seus pecados, liste todos, conte para Ele e diga se de fato você quer que não quer mais essa vida. E Ele lhe dará o poder de ser filho de Deus. Terceiro lugar, veja aqui de novo o texto, versículo 13, diz: e aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, entendam uma coisa, nós somos frutos do Espírito Santo de Deus. Não é, irmãos, nenhuma agência humana, não é através da responsabilidade humana. Nada disso, irmãos. O ser humano não tem a capacidade de ser responsável pelo semelhante nascimento. E nem pode gerar o nascimento que vem somente do Espírito Santo. E o problema é que tem muito cristão que está fazendo, que está gerando. Sabe o quê? Tem muito cristão que está gerando cristãos artificiais. Prometendo coisas: venha para Jesus e isso vai acontecer, venha para Jesus e isso vai mudar, venha para Jesus e isso e aquilo outro. Não, isso não pode, meus irmãos. É através do Espírito Santo, é somente o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos no contexto cristão muitas técnicas que geram unicamente cristãos superficiais. Sabe o que é? O cara é novo convertido, o cara se converteu ou começou a vir para a igreja. Aí a liderança, sabe o que diz? Não, vamos envolver ele. Vamos colocar ele aqui em tal ministério que é para ele se enturmar aqui com vocês. Não, não é assim. Se a gente quer trazer alguém para Cristo, não é dando cargo na igreja. Não é assim, mas é pregando Jesus Cristo, esse que é a luz, esse que tem a capacidade de iluminar a vida e dar discernimento ao homem. Versículo 14, olha o que diz a palavra de Deus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Queridos irmãos, a encarnação é a forma mais objetiva de Deus se comunicar. Deus se comunicou da forma mais profunda possível. Foi Ele mesmo vindo aqui na terra, na pessoa de Cristo, através da encarnação. É engraçado, irmãos, que os gregos tinham uma intransponível dificuldade de entender como Deus, sendo um Deus santo, pudesse assumir um corpo matéria, um corpo físico assim, já que a matéria em si era má. Eles entendiam que a matéria era má. E era inconcebível na cabeça deles dizer: como é que pode um Deus santíssimo encarnar-se? E aí veio um monte de pensamentos, né? E tem um dos pensamentos, ao decorrer da história, de um determinado grupo que se chama docetismo. E o docetismo afirmava que o corpo de Jesus era apenas aparente, mas não era nem real e nem tangível. Eles acreditavam que Jesus era um fantasma. Por isso, irmãos, que o Evangelho é loucura. Sabe por quê? Porque no Evangelho, o Deus grandioso, supremo, se humilhou-se a si mesmo. E é mais fácil caracterizá-lo como um fantasma do que contemplar a humilhação dele. O Verbo se fez carne, mas permaneceu sendo o Verbo de Deus. Ele permaneceu na sua plenitude, até porque nós acreditamos que ele era 100% homem e 100% Deus. O termo grego, irmãos, para carne aqui, denota natureza humana, mas não natureza pecaminosa. O fato de Jesus Cristo ter encarnado não significa dizer que ele pecou. Não significa dizer que ele estava aqui para pecar, mas significa dizer que ele assumiu a natureza humana. Porque, queridos, a graça é um dom completamente merecido. Algo que jamais poderemos alcançar, queridos, por nosso esforço. Veja aí de novo o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Graças a Deus, queridos irmãos, que Cristo Jesus veio aqui até essa terra cheio de graça. Jesus era cheio de graça e verdade. E nós, irmãos, se dizemos ter Jesus no nosso viver, no nosso coração, temos que ter graça e verdade também. Você vive baseado na graça? Você vive baseado na verdade? Se a resposta é não, falta Jesus no seu coração. Versículo 15.
João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. E aqui entramos em algo paradoxal, nessa exclamação de João. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. E aqui no texto, ele está dizendo que veio, ou que ele já existia antes dele. Como é isso? João aqui está se referindo à eternidade. Ele está dizendo, antes que eu viesse a nascer, o meu Senhor, o meu Salvador já existia, desde lá da eternidade. Que convicção maravilhosa, meus queridos irmãos, que João teve. João tinha a convicção de que Jesus Cristo estava acima dele. João teve a convicção que Jesus Cristo era muito maior do que ele. Por isso que João viveu a vida que viveu. E sabe por quê, irmãos? Às vezes nós estamos vivendo uma vida chata, medíocre, fútil e inútil. Sabe por quê? Porque nós não temos essa convicção. Precisamos ter a convicção para que isso possa nos mover. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. Queridos irmãos, não há limites no suprimento da graça que Deus coloca à disposição do seu povo. Não há limite. É uma demonstração, queridos, da eternidade. Deus manda graça para nós de forma incalculável. E isso é uma simples demonstração, sabe de quê? Da eternidade de Deus. Graça sobre graça, queridos, é possível alcançar. Quer receber a graça de Deus? Não tem uma vida divorciada com a Bíblia Sagrada. Quer receber graça em abundância? Não tem uma vida divorciada da oração. Quer ter graça sobre graça na sua vida? Não tenha um viver divorciado da obra de Deus. Tem gente que passou essa pandemia todinha, está passando, não fez nada para Deus, não leu a Bíblia, não orou e não está nem aí. Mas você quer ter uma vida abundante em Deus, graça sobre graça? Não divorcie seu viver da obra de Deus, da Bíblia e da oração. Não faça isso. Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aqui merece um pouco mais de nossa atenção. A lei, meus queridos irmãos, foi dada por intermédio de Moisés, certo? E, de fato, a lei é perfeita. A lei é perfeita. Mas nós somos imperfeitos. Então, veja aqui um problema. A lei é perfeita, nós somos imperfeitos. Por isso, a lei não pode nos justificar. A lei não pode nos justificar porque é perfeição contra imperfeição. Não tem como. E o problema é que tem muitos cristãos, tem muita gente se justificando pela lei. Olha e diz, olha aqui, baseado na lei, baseado nos 10 mandamentos, eu faço isso, 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 isso. Querem se justificar através da lei. Não pode. Não pode. A lei, ela nos influencia, irmãos, a agir olho por olho, dente por dente. E se nós queremos viver uma vida baseada na lei, por si só, sabe o que vai acontecer? Vamos acabar todos cegos e banguelos. Se for no olho por olho, dente por dente, uma hora é o dente daquele, no outro dia será o meu. A lei, irmãos, pode ferir, mas não pode fechar a ferida. Tem muita gente atuando na lei, baseando, tomando posse apenas da lei seca, sem a graça, e ferindo as pessoas. A lei, irmãos, é inflexível e exigente. Se você é um cristão inflexível e totalmente exigente de uma forma hipócrita, nunca, irmãos, conseguiremos atender às suas exigências. A lei, meus queridos irmãos, ela é totalmente exigente. Não haja você baseado unicamente na lei, sem Jesus Cristo e sem a graça. A lei diz, é como se a lei falasse e a lei dissesse assim: quer ser salvo por mim? Cumpra tudo. Pois a lei é um bloco, queridos irmãos, indivisível. Se a gente quer viver pela lei, temos que cumprir os 10. Ou cumpre os 10 ou não cumpre nada. O que acontece? O viciado na lei é totalmente exterior e sem amor. Os fariseus eram viciados na lei. Eles sabiam a lei de cor.
mas a praticação da lei era somente daquilo que convinha a cada um deles. A praticação da lei era somente aquilo que os favorecia. O viciado na lei ama a justiça vingativa. O cristão que é viciado na lei é aquele que diz: fulano de tal falhou, então vamos lá disciplinar ele. Fulano de tal falhou, é porque ele não sei o quê. Um cristão divorciado da graça de Deus, viciado na lei, condena até o que Jesus perdoou. Você, meu querido irmão, será que você tem condenado até aquilo que Jesus perdoou? A graça, queridos irmãos, e verdade de Jesus Cristo nos influencia ao amor. Por que tanta guerra? Porque falta amor. Por que tanta guerra até no meio do povo de Deus? Porque falta graça de Deus. Ame conforme Jesus, que perdoa, irmãos, e esquece as ofensas. Tem muitos cristãos, eu e você às vezes somos sujeitos a isso. Nós, irmãos, muitas vezes não perdoamos e nem esquecemos as ofensas. Passa 1 ano, 2, 3, 10 anos e nós ainda nos lembramos e nós ainda lançamos em roxo que em nome de Jesus isso se acabe em nosso meio. Por quê? Porque o amor é benigno, é paciente, o amor crê, o amor sofre, o amor suporta. E nós vivemos uma vida sem amor, porque nós nem cremos às vezes, nem temos a paciência, nem suportamos nada e nem sofremos nenhum tipo de dano. E ainda está dizendo, é melhor que ele sofra do que eu. Queridos irmãos, no dia do juízo, a lei vai achar todos os que por ela quiseram viver. Se você está vivendo essa vida miserável, de olho por olho e dente por dente, a lei vai achar você. Versículo 18. E aqui encerramos por hoje, meus queridos irmãos. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Aqui no versículo 18, queridos irmãos, João declara que o verbo encarnado tornou Deus conhecido. E nós, irmãos, devemos dar continuidade. Veja o texto. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. A glória, irmãos, isso aqui é profundo, isso aqui é um privilégio nosso. A glória que nem Abraão, nem Moisés puderam ver, agora, queridos irmãos, foi apresentada a nós em Jesus Cristo. Nem aquilo que Abraão e Moisés puderam contemplar, para nós, irmãos, foi presenteado. Jesus, meus queridos irmãos, é o único que pode trazer Deus às pessoas e levar as pessoas para Deus. Você entendeu? Vou repetir para você. Jesus é o único que pode trazer Deus às pessoas e levar as pessoas a Deus. E nesse meio, o que é que nós fazemos? Ou o que é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é simples. A gente, irmãos, leva para Jesus. Leve as pessoas para Jesus. E pode deixar que Ele faz o resto. Sua missão, minha missão, é apresentar Jesus para as pessoas. E daí para frente, Deus constrói o resto, meus queridos irmãos. Não podemos perder o nosso tempo. E eu repito, de forma aplicativa, já encerrando aquilo do começo, meus queridos irmãos. Através do nosso simples testemunho, através do simples depoimento de quem é a pessoa de Cristo, da vida e morte dele aqui nessa terra, podemos transformar vidas a poder, irmãos, no nome de Jesus. Você crê nisso? E o texto aqui, ele ainda diz, no finalzinho, que está no seio do Pai, a quem o revelou. O que é que significa? Está no seio do Pai. Qual é a ideia dessa expressão, meus queridos? E a ideia dessa expressão é que esse termo era usado, irmãos, para o relacionamento estreito do filho com a mãe, do marido com a esposa e por aí vai. Eu te pergunto, você está no seio do Pai? Você se sente relacionado com Deus? Você se sente em um relacionamento íntimo e profundo com Deus? Se a resposta é não, eu quero convidar você hoje a estar nesse relacionamento, a entrar, irmãos, a descansar no seio do Pai. Eu estava vendo um bebezinho chorando. Estava vendo o vídeo e o bebezinho estava chorando, até que o pai o pega lá no berço e o coloca nos braços. E aí bate uma calmaria naquela criança.
Aquela criança bate um conforto, bate um sossego, bate uma paz. E às vezes você e eu, pelo fato de não estar no seio do Pai, nesse relacionamento estreito, estamos aí pelo mundo chorando, estamos aí pelo mundo desesperados. E o convite de Deus, sabe o que é? É que você saia da sua vida miserável e venha para os braços dele descansar. Porque, assim como diz o poeta e como já disse bem a música, o nosso maior esforço deve ser descansar em Deus, no seio do Pai. Quero convidar a você a descansar no seio do Pai e fazer uma oração comigo nesse momento. Senhor Jesus, quero te louvar, Pai, quero te apresentar a vida de cada um que pôde ouvir essa mensagem. Quero te pedir, Deus, que o Senhor a cada dia nos ajude a estar no teu seio, a estar, Senhor, nesse estreito relacionamento contigo, a estar, Senhor, descansando em ti. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos hipócritas muitas vezes. Porque, ó Deus, percebemos até que estamos distantes do relacionamento contigo. Estamos distantes das delícias, das maravilhas do teu evangelho. E não queremos, Senhor, mudança. E não queremos, Senhor, um relacionamento mais estreito. Mas repreende isso de nós, ó Pai, hoje. Repreenda isso de nós agora, ó Pai. E ajuda-nos, Senhor, a cada dia entrar nos santos dos santos, que o véu já foi rasgado. Então ajuda-nos, Senhor, a aproveitar esse momento e estar no relacionamento íntimo contigo a cada dia. Quero te louvar, Pai, por isso. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem. Pai, Senhor, meus irmãos.